Muito bem, pessoal, estamos de volta com a nossa aula, dessa vez a aula de número 7, e vamos agora tratar sobre o tema vereador, ou vereadores, né? A partir do artigo 102 ao artigo 106 do Regimento Interno da Câmara de Manaus. Então, de antemão, vale destacar que esse é um dos temas bem propício, né? E de extrema relevância, tendo em vista que o concurso, né, é o concurso da Câmara Municipal. Então, os membros da Câmara Municipal são os vereadores. Então, é importante que o candidato ao cargo, né, aos cargos da Câmara Municipal, ele se debruce sobre esses temas, né, de vereadores. Não só aqui no regimento interno, mas também na Lei Orgânica do município de Manaus, que também nós estamos gravando a aula sobre a Lei Orgânica. Então, um dos temas principais que se deve dar mais foco é o tema vereadores, certo? Então, temos aqui a primeira situação, né, ou a primeira característica dos vereadores, ou da vereança, que é a inviolabilidade, né? Então, o texto do regimento diz que são invioláveis os vereadores no exercício do mandato e dentro do território do município. Então, aqui nós temos esse gráfico, né? Aliás, voltando um pouquinho, né? São invioláveis em opiniões, palavras e votos, tá certo? Então, aqui nós temos esse gráfico e que mostra basicamente, destrincha, né, ou esquematiza basicamente este artigo 102, ok? Então, inviolabilidade vai se estender para o mandato e para o território, tá certo? Então, durante o mandato, isso significa que é durante os 4 anos que ele passa como vereador, né? E também dentro do território do município. Então, se o vereador ele pratica determinada, diz determinada palavra, expressão contra, seja quem for, fora do território do município, ele vai estar desprotegido dessa inviolabilidade, tá certo? Então, ele às vezes pode se exceder, se exaltar um pouco no seu discurso e às vezes proferir uma palavra contra determinada pessoa, né, dizendo que é uma pessoa incompetente ou que, sei lá, qualquer palavra que ele resolver falar. Então, se for fora do território do município de Manaus, ele não vai ter essa proteção, essa inviolabilidade. Da mesma forma, se for após o término do mandato, ele também perde essa proteção. Então, essa proteção é apenas para essas 3 situações que vocês estão vendo aí no gráfico que nós já citamos: opiniões, palavras e votos, tá certo? Então, a opinião sobre determinado projeto de lei, sobre determinada atitude que outro vereador teve ou tomou. Então, ele pode expressar sua opinião, que acha aquilo ridículo, que acha aquilo desproporcional, enfim, qualquer situação que ele pode dar sua opinião, né? Que possa dar sua opinião. As palavras, né? Qualquer palavra, então eu coloquei aqui situações mais graves, né? Que pode até chegar a xingamentos, quase um tipo de injúria, né? Então eu coloquei aqui, lembrando que não significa que ele não possa ser processado, né? Mesmo que ele venha cometer crime de injúria. Só abrindo parêntese aqui para explicar que crime de injúria é aquele crime onde você xinga, né, a honra de outrem, né? Xinga a honra da outra pessoa. Então você chama a pessoa de certos nomes, né,
desagradáveis. Então, pode ser considerado crime de injúria, tá certo? A pessoa que for, nesse caso, lesionada, que for a vítima, né, dessas palavras, ela pode sim procurar a justiça, e aí vai ser discutido ou não se estava dentro dessa proteção de inviolabilidade ou não, tá certo? Porque aí tem alguns excessos que realmente pode não se enquadrar nessa situação, e aí vai depender muito da jurisprudência do tribunal ou do país, tá certo? Então, em terceiro lugar, votos, né? Os votos são aqueles que são proferidos nas sessões em que os vereadores estão deliberando sobre determinado assunto. Então, o voto geralmente ele não só oral, mas ele pode ser também escrito. Então, na hora em que estiver escrevendo o voto, ele pode ali dizer determinada coisa que desagrade a outro, mas dentro da sua liberdade ou dentro da sua proteção ou inviolabilidade, tá certo? Então, são essas três situações. Lembrando que aqui não se entra crimes, ok? Essa proteção, ela não serve para maquiar crimes diversos, né? Não significa que o vereador ele não pode perder o cargo, que o vereador ele pode fazer o que quiser. Não é isso que essa proteção está falando. Então, não tem a ver com crimes, ok? Então, ele pode sim, principalmente quando for crime, no caso, um flagrante delito, né? Aí é que complica mais ainda a situação dele. Então, muita gente confunde nessa proteção aqui. A real motivação dessa proteção para o vereador é para que ele tenha determinada liberdade. Como eu já falei em outras aulas, essa função do vereador dentro do município, ela é uma função de grande relevância. Então, para que ele tenha uma liberdade, não precise ficar medindo, às vezes, certas palavras, porque realmente, às vezes, a pessoa tem que falar determinadas verdades, né? Então, ele tem essa proteção para isso, não para praticar crimes, ok? Então, seguindo, vamos aqui aos comentários, né? Ele tem também acesso, né? Acesso às repartições públicas municipais e empresas concessionárias de serviços públicos, ainda no artigo 102. Então, veja que ele pode entrar em qualquer repartição, desde que seja pública, ok? Repartições públicas, municipais, empresas concessionárias. Aí veja, a empresa concessionária, geralmente a empresa é uma empresa privada, mas aí ele pode entrar desde que seja concessionária. Concessionária é aquela que possui um contrato de concessão sobre determinado serviço que o município ele não consegue atender. A gente já viu isso também, vai ver isso também na parte acredito que o primeiro, artigo 1º ou 2º da lei orgânica fala da natureza jurídica do município e diz que o município é uma pessoa jurídica de direito público, não é? Mas ele também pode atuar por meio da administração indireta. E nesse caso entra aqui empresas concessionárias, não é? Que são aquelas que o município concede a determinado serviço para ela realizar por a demanda ser muitas vezes muito grande e o município não consegue fazer tudo sozinho e às vezes tem que terceirizar determinado serviço. Então, faz um contrato de concessão, a empresa realiza aquele serviço, mas o fato da empresa, mesmo sendo privada, realizar um serviço de caráter público, ela automaticamente se submete ao regime jurídico
de caráter público, de direito público. Então, por ela se submeter, o vereador pode fiscalizar essa empresa, que é uma empresa privada, mas está exercendo serviço público, está prestando serviço público por meio do contrato de concessão. Terceiro lugar, comunicação. Deve informar a presidência sobre a ausência do país e afastamento para exercer cargo público. Então, toda vez que o vereador ele for se afastar, né, ele deve comunicar à presidência da Câmara, tá certo? Não é a presidência da República. Presidente da Câmara que vai estar se afastando para exercer cargo público, ok? Então, que pode se enquadrar aqui diversas situações, né? Pode ser convidado, né, pelo presidente da República, por exemplo, para exercer determinado ministério, para exercer alguma função internacional, seja temporária ou definitiva. Então ele vai se afastar e vai fazer esse comunicado ao presidente da Câmara, ok? Então vimos aqui a questão da inviolabilidade, acesso e comunicação em caso de afastamento. O tópico 4 fala sobre os deveres, artigo 104. Vamos passar aqui. Lembrando que esse material é o material do resumo que vocês têm em mão, né? Quem adquiriu o combo tem acesso a esse material. Deveres, artigo 104. Então, quais são os deveres do vereador? Comparecer às reuniões plenárias e de comissões, oferecer proposições de interesse público, é o que a gente vai ver acredito na aula de número 9, sobre as proposições. A função principal, né, do vereador é oferecer proposições que são diversos tipos, né, de proposições, sendo uma delas projetos de lei, né, sobre determinado assunto dentro do município. Tem vereador que passa 4 anos, né, o mandato inteiro e não oferece um projeto de lei, não oferece nenhum tipo de proposição. Então, é um dos principais deveres dele, né, é oferecer proposições de interesse público, ou seja, de interesse do município. Terceiro, usar a palavra em defesa ou proposição, ou oposição, aliás, às proposições. Então, em caso de outro vereador oferecer determinada proposição, ele pode usar a palavra tanto para defender, apoiando, quanto para se opor, certo? Quarto, solicitar informações às autoridades. Então, como no papel, né, de um fiscal, ele pode, em determinadas situações, estar solicitando a qualquer tipo de autoridade. E aí, essas autoridades aqui, quando eu digo qualquer, pode ser tanto do próprio poder, né, poder legislativo, pode ser do poder executivo, pode ser do poder judiciário também, né? Lembrando que não tem poder judiciário municipal, mas nos municípios vai ter sempre fóruns, comarcas, varas, né? Onde se atua ali o poder judiciário. Pode ser pessoas até mesmo de empresas, né? Donos, representantes de empresas privadas. É uma autoridade também. E ele pode estar ali solicitando determinada informação, desde, é claro, que seja de interesse público, né? E que esteja violando determinado direito da população de Manaus, né? Então, pode ser qualquer autoridade. Por último, temos requisitar providências para garantias de imunidade, tá certo? Essa imunidade aqui, gente, não tem a ver com imunidade contra doença, né? Essa imunidade aqui é a imunidade parlamentar, certo? Parlamentar.
Então, isso acontece quando os direitos ou a inviolabilidade do vereador não está sendo cumprida. Então, ele precisa requisitar ao presidente da Câmara que adote providências para a garantia de sua imunidade. Então, é quando ele, às vezes, quer fiscalizar determinado assunto, determinada obra, determinado serviço. Ele muitas vezes quer adentrar determinado departamento público e às vezes é impedido, por exemplo, né, de fiscalizar determinada obra. Então, ele é impedido de adentrar determinado espaço público. Então, isso não pode acontecer. Então, ele vai requisitar a presidência da Câmara que adote providências para a garantia da imunidade, certo? Muito bem. Agora temos aqui no tópico 5 as regras de conduta. O artigo 105 vai dizer sobre as condutas do vereador. Primeiro, permanecer nas bancadas, que são os espaços que eles costumam sentar. Segundo, não perturbar a ordem dos trabalhos, né? Então, quando está sendo realizada determinada sessão, é importante que os vereadores estejam atentos, estejam respeitando a vez de cada um que está falando, que está deliberando, discutindo sobre determinado assunto. 4, dirigir-se ao presidente ou à Câmara ao falar, tá certo? Então, sempre ter aquela noção de que quando você vai falar, você se dirige ou ao presidente ou se dirige à Câmara. Por último, obedecer ao tempo de fala, tá certo? E aí, mais na frente, a gente vai ver que existe um tópico dentro do regimento que é sobre o uso da fala, né? Não sei se alguém já viu sobre o uso da fala, sobre o tempo que o orador deve falar. Então, tudo isso tem no regimento interno e para cada tipo de proposição, salvo engano, tem um tempo específico para determinada proposição. Então, é uma das regras de conduta do vereador, que é obedecer ao tempo de fala. Para alguns são 3 minutos, para outros são 5, para outros são 10, e assim vai, a depender do tipo de assunto. Em sexto lugar, temos direito de contestação. No artigo 106, nós vemos que o vereador ele pode contestar a acusação pessoal feita durante discussão, né? Então, isso acontece muito, né, nas câmaras no geral, quando um está falando, às vezes acusa o outro de alguma coisa, então ele tem o direito de pedir, né, uma fala para contestar, para esclarecer determinada acusação que lhe foi feita, ok? O tópico 7 fala sobre o suplente, né, que é aquele vereador, né, aquele candidato, melhor dizendo, que ficou abaixo da quantidade de votos, né, de votação, ficou na vez para ser colocado como vereador. Então, caso ocorra determinada situação que o vereador da vez não possa, seja impedido de continuar no exercício do mandato, aquele suplente passa a ocupar a vaga que ficou, né, ausente, né? Então, nós vamos ter aqui no artigo 107 a 108 a convocação, que pode ser tanto definitiva como temporária. Então, vou usar aqui duas situações e aí vocês vão entender melhor, né? No caso de temporária, digamos que é questão de saúde, né? A pessoa teve um problema de saúde, precisou se ausentar por um tempo, mas aí depois melhorou e já está apta a voltar, né? Ou então está exercendo outro mandato ou um cargo que ele não pode
exercer ao mesmo tempo como vereador. Então, é uma ausência temporária, é uma vacância temporária. Já a definitiva, digamos que o vereador morreu. Então, nesse caso, não vai ter mais, né, volta. Então, é definitiva. Então, em ambas as situações, um suplente pode ocupar a vaga do vereador. A posse na posse, né, vai ter a apresentação de diploma eleitoral e declaração de bens, da mesma forma que é feita quando acontece no início da legislatura, que é no primeiro ano do mandato, né? Sobre a atuação em comissões, então ele vai assumir a vaga do titular substituto. Então, digamos que o vereador que deixou aquele espaço vago, ele exercia uma vaga numa determinada comissão, então o suplente ele vai ocupar também a vaga dele naquela comissão. Sobre as restrições, nós vemos que aqui diz que não pode ser membro de CPI ou comissão processante, nem presidente ou vice de comissão permanente ou especial. Então isso é interessante porque, nesse caso, nós vamos ter ali alguns impedimentos para os suplentes. Então os suplentes, eles não têm assim, né, de certa forma, a mesma liberdade daqueles que entraram como titulares, certo? Então, não pode ser membro de CPI, comissão processante, presidente ou vice de comissão permanente ou especial, ok? Mas, no entanto, pode ser membro, né? Nessas duas últimas pode ser membro. Não pode ser membro de CPI ou comissão processante. Sobre o compromisso, ele é dispensado se já foi prestado anteriormente, certo? Se não foi prestado, se é a primeira vez que ele está exercendo aquele cargo como suplente, então ele vai ter que prestar o compromisso que todo vereador presta no ato da posse, ok? No momento da posse, no início da legislatura. Sobre a eleição suplementar, caso não haja suplente, isso aí é quando foi feita a eleição, né? E não entrou pessoas, não tinha, né, candidatos, então não entrou pessoas como suplentes. Então, será necessário ser feita, né, uma eleição suplementar para que ocupe a vaga, aquela determinada vaga que determinado vereador deixou. Então, caso não haja suplente, faltem mais de 15 meses, veja as situações, né, para o término do mandato, então é feita uma eleição suplementar. Lembrando que essa eleição é feita somente, vamos usar o exemplo de Manaus, né? Então, digamos que ocorra uma situação assim, então será feita somente no município de Manaus, certo? Muito bem. Agora sobre a renúncia. Artigo 109. Sobre a renúncia no caso de um vereador renunciar ao cargo, ela será irretratável, né? Porque o regimento se limitou apenas a mostrar essa característica da renúncia, mas acredito que deve ter em outros artigos falando sobre a renúncia ou na lei orgânica também. Então, mostra apenas a característica de que a renúncia ela será irretratável a partir da leitura em plenário. O que quer dizer isso? Se você renuncia ao cargo, né, de vereador, você não quer ser vereador mais. Ninguém é obrigado a ser nada, né? Apesar que tem coisas na legislação, Código Civil, por exemplo, que você não tem como renunciar, você e acabou-se. Então, você é obrigado, por exemplo, você é pai, você não pode deixar de ser pai ou deixar de ser mãe. Você é obrigado por lei a ser pai ou ser mãe, desde que comprove que você tem o mesmo DNA do seu filho. Então é outra questão. Agora, em questão de cargos, ninguém é obrigado a exercer cargo nenhum. Então, a própria
Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa nenhuma, senão em virtude de lei. Então, qualquer vereador pode renunciar o cargo, certo? No entanto, a renúncia produz efeitos. E um dos efeitos é a irretratabilidade, certo? Só que tem um momento dessa retratabilidade e é isso que o artigo 109 vem falando. É um nome bem difícil, né? Bem grande aqui, irretratabilidade. Então, o momento que torna a renúncia irretratável é justamente a partir da leitura em plenário. Então, todos os vereadores estão ali presentes, né? Ou os que tiverem ali, né? Não precisa ser todos, mas naquele momento ali no plenário, que é o local onde todos se reúnem para as sessões, quando determinado vereador renuncia e é feita a leitura ali, dizendo ou informando que vereador fulano de tal está renunciando ao cargo, então a partir dali não pode voltar atrás mais, ok? Então é irretratável. Então é isso que esse artigo vem dizendo. Seguindo agora, artigo 110, outro assunto importantíssimo é sobre as incompatibilidades. A maioria desses assuntos, eles repetem, esses temas repetem na lei orgânica, tá certo? Mas é bom ler tanto o que traz aqui no regimento quanto da lei orgânica. Incompatibilidades. Incompatibilidades são situações em que a pessoa não pode exercer a função ou o cargo de vereador, né? Então, estão previstas no artigo 110 do regimento da Câmara Municipal e, como eu falei, artigo 52, artigos 52 e 53 da Lei Orgânica do município de Manaus. Então, deem uma lidinha também na Lei Orgânica. Então, o regimento estabelece vedações específicas aos vereadores. Por exemplo, apresentação de proposições. É vedado ao vereador apresentar proposições manifestando regozijo, aplauso, louvor, solidariedade e congratulações a qualquer autoridade constituída por realizações consideradas obrigatórias. Então veja, o que esse inciso diz não é que o vereador não pode apresentar esses tipos de proposições, que, salvo engano, é chamada de moções. Lá na parte de proposições, fala sobre esse tipo de proposição, que é moções, que serve para homenagear determinada pessoa. Nesse caso, o problema não está em apresentar esses tipos de proposições, mas está quando o que foi feito por determinada pessoa é realizado, aliás, é considerado obrigatório, tá certo? Então, o prefeito calçou uma rua, o prefeito fez uma escola, o vereador ou sei lá quem, qualquer autoridade fez o que era obrigatório, então não pode ser objeto de proposição, certo? Deixa eu limpar aqui, né? Então não pode ser objeto de proposição porque é obrigatório. Projetos de lei sobre orçamento e finanças. O vereador está proibido de apresentar projetos de lei sobre. Aqui entrou como se fosse continuação, né? Mas na verdade faz parte desse tópico B aqui, né? Disposição orçamentária, matéria financeira, cargo, criação de cargos, funções ou empregos públicos, aumento de vencimentos ou vantagens de servidores. Então, tudo isso aqui, ele está vedado, né, a apresentar projeto de lei sobre esses temas, certo? Disposição orçamentária, matéria financeira, criação de cargo, função e emprego público. Isso são
tipos de lei que vão mexer, geralmente vão mexer no orçamento, certo? Então, esses tipos de leis estão proibidas de serem apresentadas pelo vereador. Aqui na letra G, nós temos o que seria a continuação, né, que entrou aqui, agora que eu vi esse pequeno equívoco aqui das letrinhas. Mas aqui na letra G é a continuação, que seria a letra C, né? Emendas a projetos. É vedado apresentar emendas a projetos mencionados no inciso 2º, que aumentam, direta ou indiretamente, a despesa prevista. Veja que esse tema da despesa é algo, digamos assim, melindroso, né? Algo que deve ter muita cautela. Por quê? Porque as despesas do município, elas são previstas em lei. Tudo que for ser despesa, gente, significa gastos. Tudo que for ser gasto para o município está previsto em lei. Então, é previsto no início do exercício, né? No início do mandato, da legislatura. Então, tudo deve estar já certinho ali, previsto em lei. Então, qualquer lei que aumente a despesa, né, seja direto ou indiretamente, pode causar um impacto significativo no orçamento do município. Então, é por isso que existe essa vedação. E essa vedação não é só aos vereadores. O prefeito também, né, o chefe do Poder Executivo, ele também tem essa dificuldade de mexer em qualquer coisa que altere a despesa. É tão tal que, para que haja uma alteração no meio da legislatura, ou seja, durante o mandato de 4 anos, é necessário que haja um debate, uma deliberação e depois aprovação da Câmara para que haja um aumento de despesa quando é vindo lá pelo chefe do Poder Executivo, tá certo? Então, tanto o Poder Executivo quanto os próprios vereadores têm essa dificuldade de mexer na despesa por conta disso, certo? Porque já é algo previsto em lei. Condutas em debates. Letra H, que seria a letra D, né? O vereador não pode desviar-se da questão em debate e falar sobre matéria vencida. Então, aqui é uma regra que obriga o vereador a se ater somente ao assunto que está sendo debatido. Seguinte, né? Tempo de fala, artigo 110, inciso 5º. É proibido ultrapassar o prazo, a gente já viu isso anteriormente. Concedido para falar, especialmente se advertido pelo presidente com antecedência. Então já falamos sobre essa questão de tempo de fala. Conflito de interesse, artigo 110, inciso 6º. O vereador está impedido de participar de discussão ou deliberação da Câmara quanto aos assuntos de seu interesse pessoal, do cônjuge ou de parente consanguíneo ou afim até o 3º grau. Então veja aqui, todo o assunto que de forma direta ou indireta envolva parentes, cônjuge, né, marido ou mulher, esposo ou esposa, ou em união estável, ou qualquer tipo de parente, ou que tenha um interesse pessoal, ele estará impedido de participar da discussão ou da deliberação, certo? Então, essas são as vedações ou incompatibilidades dos vereadores. Muito bem, nós vamos ficar por aqui nessa aula e na próxima nós iremos comentar sobre o decoro parlamentar, tá certo? Então, iremos começar a próxima aula comentando e finalizando esse tópico dos vereadores sobre o decoro parlamentar nos artigos 111 a 114 e depois seguiremos para o próximo tópico do resumo, que é as reuniões da Câmara. Então, até a próxima aula.